Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder uma pergunta que é bem comum aqui no meu consultório. Será que essa pinta que eu tenho aqui pode virar um câncer de pele? Essa dúvida é mais comum do que parece. Muitas vezes o paciente chega aqui e pergunta, se tem alguma pinta que essa pinta que eu já tenho há bastante tempo, se ela pode em algum momento virar um câncer de pele. Bom, vamos lá. Quando a gente está falando de pinta, ou no Nordeste o pessoal costuma chamar de sinal, são essas, a gente está falando de nevos melanocíticos, que são esses pontinhos marrons claros ou marrons escuros. Vou até pedir para o Renato colocar umas fotos aí para exemplificar. São o que a gente chama aqui de pinta, sinal, enfim, são nevos melanocíticos, são lesões melanocíticas, produzidas pelos melanócitos, que são o que dão ao pigmento da pele, a cor da pele, pode ficar mais concentrado, então você tem essa lesão melanocítica. Então todo mundo tem aí alguma pinta pelo corpo, algum sinal, é só você procurar que você vai achar. Alguns pacientes têm mais, outros têm menos. Geralmente quem é muito branquinho, cabelo claro, costuma ter mais, mas todo mundo tem algum nevo melanocítico por aí. E a pergunta é essa: será que esse nevo que eu tenho há bastante tempo pode virar um câncer de pele? E de novo, quando a gente está falando de nevo melanocítico, a gente está falando de uma lesão que pode virar um melanoma, que é o câncer que vem do melanócito, né? Então teria a mesma origem comum. Então, respondendo a primeira pergunta que vem geralmente assim, se essa pinta, esse sinal pode virar um basocelular, um espinocelular? Não, são linhagens diferentes. O basocelular vem de outra linhagem, o espinocelular também. Então, quando a gente está falando de uma lesão melanocítica, de uma pinta, de um sinal, aquilo pode virar um melanoma, mas é muito raro. Então, você não tem que ficar preocupado com aquela pinta ou aquela outra. Não precisa ficar olhando todo dia para ver se virou um melanoma, porque a coisa é muito rara. Como eu disse, não pode virar baso, não pode virar espino, pode virar um melanoma. Bom, do universo do câncer de pele, apenas 5%, menos de 5% são melanomas. E o melanoma é o câncer de pele mais agressivo, pode espalhar, pode dar metástase, mas ele representa menos de 5%. Dentre esse universo do câncer de pele de 5%, cerca de 1/4, 25%, vem de uma pinta que já existia. Ou seja, 75%, 3/4 vem do nada. Você não tinha uma pinta ali e surgiu o melanoma. Então, do universo do câncer de pele, a gente pode chutar aí algo em torno de 1,5%, que sim, vai ser um melanoma que surgiu de uma pinta que você já tinha. Então, assim, é muito raro disso acontecer. Então não adianta você ficar olhando para essa pinta ou aquela pinta. O que a gente leva em consideração? Ter muitas pintas, mais de 50, entre 50 e 100, várias pintas com formato diferente, tem pacientes com síndrome do nevo atípico, que tem muitas pintas, cada uma com uma cara. Esse paciente é um paciente de alto risco para melanoma, somado a outros fatores que já comentei em outros vídeos. Então, ter muitas pintas, muitos sinais pelo corpo é um marcador de risco de que você, como indivíduo, pode ter um melanoma, tem a chance aumentada. Mas não é que aquela pinta em especial vai virar um melanoma. Apenas fique de olho, dê uma olhada nas suas pintas, passe no dermato, se olhe no espelho para ver se alguma delas mudou. Para o melanoma existe a regra do ABCD, eu não vou falar daqui para o vídeo não ficar longo. Se você digitar no meu canal mesmo, você vai achar o vídeo lá sobre a regrinha do ABCD. Mas acho que mais do que a regrinha do ABCD para identificar o melanoma, é você ver se alguma pinta está mudando, se ela está crescendo, se ganhou alguma outra cor, se ficou mais elevada, mudou de cara, ou alguém falou para você, olha, vai olhar essa pinta que ela mudou. Essa é um bom insight aí para você procurar um médico para ver se realmente aquela pinta não virou um melanoma. Mas, de novo, é muito raro. E aí, para finalizar, 3 perguntinhas que são bem comuns. O paciente muitas vezes me pergunta, olha, eu bati essa região, eu ralei essa região que tem uma pinta, pode virar um câncer porque eu bati? Não, não vai virar um câncer, porque não vai virar um melanoma simplesmente porque você bateu ou ralou aquela região. Quem tem muitas pintas vai ter um melanoma? Não, não vai ter um melanoma. A grande maioria das pessoas não vai ter um melanoma. O melanoma é uma doença rara, apesar de estar em crescimento no Brasil,
é uma coisa bem rara, né? Segundo o INCA aí, os números são subestimados, assim, 6 mil homens, 6 mil mulheres, mas é uma doença que é rara se for considerar com outros tipos de câncer, né? Então, não, você que tem muitas pintas não vai ter um melanoma, talvez você tenha um risco aumentado, mas é bom passar numa consulta para avaliar isso aí. E a última pergunta, se toda pinta escura tem mais chance de virar um melanoma? Não, o fato da pinta ser escura não é um critério de risco por si só. Você pode ter uma pinta escura, é difícil de avaliar, às vezes pode até ser uma ceratose seborreica que nem é uma lesão totalmente benigna, assim como uma pinta, mas enfim, não tem a menor chance dela virar uma ceratose seborreica, não tem a menor chance dela virar um melanoma, então realmente precisa ser avaliada, mas só o fato de ser escura não diz muita coisa. Você precisaria avaliar com o dermatoscópio, ver a rede, ver, enfim, se está transformando e a evolução ao longo do tempo para ver se tem uma chance aumentada de virar um melanoma. De forma geral, fique tranquilo, a chance de uma pinta virar um melanoma, de algum sinal virar um melanoma é muito baixa. Não adianta você ficar olhando uma lesão em específico, né, esperando que ela vá virar um melanoma. Apenas tome cuidado, se você tiver várias pelo corpo, vale a pena você procurar o acompanhamento aí de um profissional e para ele te dizer se você tem o risco aumentado ou não. Então é isso aí, pessoal. Se ficou alguma dúvida, escreve aí embaixo que eu respondo depois. Um abraço, tchau!